Então, a gente vai falar hoje, vamos começar essa que é a chamada linear aula 3 aqui, né? Então, retomando um pouquinho que a gente finalizou na aula passada, né? A gente, na última aula, conseguiu, espero, né, que tenha ficado claro aí, essa questão de que um problema de otimização linear, né, independente da dimensão, né, tem as soluções do problema sempre localizadas nos extremos da região factível, né? E a região factível caracteriza-se sempre como um chamado poliedro convexo, né? Que é uma figura geométrica de qualquer dimensão, né? Em que eu tenho, que é delimitada por faces, né? Faces lineares, por segmentos de reta, né? E a solução vai estar sempre contida nesses segmentos de reta, né? Ou no extremo do segmento de reta, ou em algum segmento de reta. E eu falo reta aqui, né? No sentido do R2, mas no plano seria num hiperplano, né? A solução vai estar sempre num hiperplano, levando em conta aquela representação n-dimensional, né, que a gente determinou a partir daqueles conceitos da última aula, e que caracteriza, então, um problema n-dimensional de otimização linear, né? Então, assim, a questão toda, isso é uma grande conquista, né? Perceber que a solução ocorre nos extremos desse poliedro convexo, né? No entanto, do ponto de vista geométrico, a gente tem uma limitação tremenda, né? No fato de que eu só posso traçar geometricamente, encontrar solução geométrica ou gráfica, né? Para problemas de dimensão de duas variáveis só, né? Ou no máximo três variáveis, né? Então, um exemplo foi o nosso primeiro exemplo lá daquele problema dos armários, né? Que tinham só duas variáveis de otimização, a gente conseguia resolver o problema graficamente sem usar nenhuma necessidade de elaboração maior, né? Mas, obviamente, isso é uma limitação, né? Então, assim, para aquele tipo de problema, não precisava nem ter entendimento de otimização algum, né? Bastava algumas observações pequenas aí que eu poderia logo estabelecer esses conceitos para problemas daquela natureza, né? O que a gente vai começar a ver hoje, então, e que é um argumento matemático, né? Um tratamento matemático para o entendimento do que é a solução básica, ou do que é, matematicamente falando, né? Isso que eu estou chamando de solução básica, o que é um vértice, né? O que é um ponto extremo, matematicamente falando. Então, a gente vai entender logo em seguida aí que um ponto extremo, matematicamente falando, é o que a gente vai caracterizar aqui como solução básica, né? O nome desse ponto extremo aqui matematicamente falando, né? E a literatura aí da área aborda e trata dessa forma, como uma solução básica, né? Então, um dos objetivos da aula de hoje é justamente entender como obter soluções básicas e como elas correspondem aos extremos aí do problema da otimização linear. Tá claro para todo mundo? Tá todo mundo conseguindo ouvir bem? Sim. Tá. Então, vamos lá. Eu vou botar aqui agora em tela cheia, porque acho que fica mais fácil de percorrer, então, os slides aqui. Tá, continua todo mundo vendo, né? Todo mundo claro aí, né? Sim, sim. Tá. Então, a forma padrão aqui, né? Então, esse primeiro slide está colocando dessa forma aqui. Forma padrão de um problema de otimização linear, né? Então, um passo importante para a gente poder chegar na chamada solução básica e entender como que eu constituo uma solução básica é deixar o problema da otimização linear sempre na forma padrão. Então, esse termo forma padrão aqui, a gente vai falar bastante aqui ao longo do curso, né? Então, essa forma padrão, apesar do nome indicar forma padrão, né, não é um padrão adotado por todos os autores. O importante é a gente entender o seguinte: a gente tem que organizar o problema num padrão,
né? Esse padrão, alguns autores adotam de uma forma, alguns autores têm padrões diferentes, ou seja, né? Não tem uma única forma padrão, existem, mas o importante é a gente definir uma forma padrão. A forma padrão que a gente vai adotar aqui, e que boa parte dos autores adota, acho que o Hiller adota dessa forma, aquele Luenberg, ele adota de outra forma, ele coloca, ao invés de restrições de igualdade, ele coloca como restrições de menor ou igual, o padrão dele, mas o importante é a gente adotar um padrão, entender esse padrão e usá-lo sempre dessa forma para poder prosseguir na montagem e na solução do problema, e na identificação das soluções básicas, que é o que a gente vai fazer agora, né? Então, a forma padrão que eu estou adotando, que a gente vai adotar aqui, que eu vou propor para vocês, para a gente adotar, é essa aqui, né? O problema vai ficar sempre colocado na forma de um problema de minimização, né? Então, vocês lembram que o problema pode ser um problema de maximizar ou minimizar. O nosso problema, inclusive, aí que a gente usou como exemplo, é um problema de maximização, mas na nossa forma padrão, os problemas vão ficar todos eles na forma de minimização. Como é que eu converto um problema de maximizar num problema de minimizar? A gente viu logo no início do curso, acho que até naquela primeira aula presencial, né? Minimizar ou maximizar é uma questão apenas de sinal, né? Se eu tenho que maximizar uma função f, isso matematicamente é a mesma coisa do que eu minimizar uma função menos f, né? E vice-versa. Se eu tenho uma função minimizar g, eu posso querer maximizar o negativo de g, que vai ser a mesma coisa. Matematicamente falando, o negativo troca, né? Eu colocando o sinal de negativo, eu vou estar invertendo a lógica, né? O ponto culminante de um pico é o ponto mínimo do negativo desse pico, né? Essa que é a lógica, certo? Então, esse é o primeiro passo, nós vamos procurar minimizar aqui uma função, e aqui eu já estou colocando isso da forma bem genérica mesmo, né? Uma função que tem n variáveis, de dimensão n, né? De 1 a n. Esse n pode pode ser 10, 100, 1000, pode ser 2, como no nosso exemplo aí, né? Mas, em geral, para problemas de otimização de fato, otimização linear, esse N vai ser bastante elevado, né? Problemas de otimização, em geral, que merecem atenção, em geral, tem um número de variáveis elevado, né? Mas aqui, obviamente, para a gente poder aprender, para poder entender como resolver problema, como que os métodos funcionam para resolver esse tipo de problema, nós vamos estar sempre olhando problemas de pequeno porte, né? Mas sempre, como eu vou procurar falar, né? A ideia é entender isso para poder aplicar em problemas de maior dimensão, né? Onde, de fato, reside o problema. Então, aqui são n variáveis, né? X é uma função f que vale de 1, que tem nx, né? E aqui está, então, a expressão dela, né? Característica de uma função linear, um coeficiente associado a cada uma das variáveis, né? Então, tem n coeficientes c e para n variáveis x, né? Certo? Então, aqui também a descrição genérica de uma função objetivo linear. Sempre ela vai estar dessa forma, né? O que pode acontecer é que alguns esses c vão ser sempre escalares, vai ser sempre um número real, né? Que eventualmente pode ser zero, inclusive, né? Mas o coeficiente zero pode estar presente também aqui, né? Mas pode ser positivo, negativo ou zero, qualquer coeficiente aqui associado a cada uma das variáveis vai caracterizar um problema de otimização linear, né? E aqui as restrições, então. Então, aqui fica mais evidente essa forma padrão aqui que a gente está adotando e que, como eu falei, alguns autores tratam de maneira diferente, né? Alguns autores adotam o padrão de maximizar sempre, né? A gente aqui vai adotar o de minimizar por uma escolha, né? E aí, então, as restrições, vejam que eu tenho aqui também, de maneira genérica, M restrições, né? Então, aqui são M funções, todas elas colocadas na forma de igualdade, né? Também expressões lineares, um coeficiente A associado a cada uma das variáveis, a cada uma das N variáveis, iguais a um coeficiente B, um escalar B,
né? Então, caracterizando aqui as M, né? M de Maria, né? M restrições. Veja que M e N, né? Obviamente, pode ser diferentes, né? Assim, o tamanho, o número de variáveis e o número de restrições depende da natureza do problema, né? Então, o importante é a gente perceber, primeiro, que no nosso padrão aqui, o problema é sempre de minimizar e as restrições vão ter que ser convertidas, todas elas, em restrições de igualdade. Logo, a seguir, a gente fala dessa questão de como converter restrições todas em igualdade, né? Então, aqui, são M restrições de igualdade e uma outra característica do problema padrão, da forma padrão, isso é meio que, esse sim é um padrão que praticamente todos os padrões adotam, né? É de que todas as variáveis envolvidas no problema sejam não negativas. Isso é uma restrição também, mas aí é uma restrição da natureza da variável, né? Não é uma restrição funcional como essas outras aqui. Então, o que está dito aqui é que todas as variáveis envolvidas, todas as N variáveis envolvidas no problema, devem ser não negativas, sempre maiores ou iguais a zero, é o que está dito aqui, né? Nesse conjunto de N restrições não funcionais, restrições de variável, né? Então, esse aqui é a forma padrão, a nossa forma padrão para um problema de otimização linear, e logo nós vamos entender a razão de organizar dessa forma, né? Então, de uma maneira compacta, também eu posso escrever, e eu acho que é interessante observar o problema dessa forma aqui também, né? Descrever esse problema aqui na forma matricial compacta aqui, né? Então, eu tenho aqui a... Professor, Oi, sim. posso fazer uma pergunta? Claro, claro. Nessa forma, então, não vai ser considerado, tipo, uma inequação, uma inequação inteira, tipo, sei lá, cx1 mais cx2 menor ou igual a 2, tipo, vai ser considerado só inequações nas variáveis. Não, não, não. Eu já vou colocar. Por isso que eu falei, isso aqui é um padrão. Na sequência aqui, o próximo ponto, só antes de chegar lá, né? Até como converter uma restrição de desigualdade numa restrição de igualdade, né? Então, eu vou ter que converter as minhas restrições, todas elas, para a forma de igualdade, certo? Se eu tenho Beleza. restrição de desigualdade, como no nosso problema, eu vou ter que convertê-la em igualdade, as restrições funcionais, né? Assim como se eu tiver um problema de maximização, eu vou ter que converter ele em minimização, né? Então, esse aqui é um padrão, e aí, logo na sequência, eu vou ver como chegar nesse padrão aqui, certo? Entendi. Certo? Tá. Então, aqui, ó, aí eu só estou mostrando agora ainda o padrão, né? Sem a gente... nesse padrão aqui, o que está dito aqui, né? Então, tá escrito de uma forma compacta, como eu falei, mas acho que é interessante a gente perceber que isso aqui envolve um conjunto de vetores e matrizes, na verdade, né? Então, veja, a minha função de minimização é o quê? É o produto de um vetor de coeficientes, um vetor C, que tem dimensão n, né? Vezes um vetor x, que tem dimensão n também, né? Aqui, esse asterisco aqui, esse asterisco não, esse apóstrofo aqui, né? Ele é para indicar o quê? Para indicar que isso aqui é transposto, certo? Então, o produto de um vetor transposto, um vetor coluna transposto, vai virar um vetor linha, vezes um vetor coluna, né? Isso vai dar um escalar f, né? Que é o valor da função objetivo, tá certo? Então, isso aqui, transposto aqui vai ser um vetor linha, vezes um vetor coluna, opa, desculpa, um vetor linha, aqui vai ser um vetor linha vezes um vetor coluna, né? Me dá um escalar, tá claro? Nós vamos depois no exemplo, isso vai ficar mais claro também, né? Sujeito, portanto, aqui é o conjunto de restrições. Veja como é que o conjunto de restrições pode ser escrito de forma compacta. Uma matriz A, de dimensão M por N, né, que envolve todos os coeficientes A1 até A1N, depois AM1 até AMN, né, todos os coeficientes aqui dos X das restrições, né, podem ser agrupados na forma matricial, vezes um vetor x de dimensão n vai ser igual a um vetor b de dimensão m, né? São as m,
os M coeficientes aqui do lado direito, que, como a gente vai perceber, esse vetor B aqui trata basicamente do conjunto de recursos escassos aí que o problema tem para lidar, né? Mas vamos falar melhor disso no exemplo. Então, isso aqui é o conjunto das restrições, e aqui também, de forma compacta, o vetor x, todos os elementos do vetor x têm que ser maiores ou iguais a zero, indicando essa situação aqui, né? Tá certo? Então, isso aqui está colocado de maneira compacta aqui, né? A função objetiva aqui, de maneira compacta, está colocada aqui, na forma de um produto de vetores, né? E a não negatividade das variáveis, também de forma compacta, está colocada aqui. Então, eu até acho que não acabei esquecendo, passei um pouco rápido. Essa anotação é o que eu vou procurar adotar aqui também para quando é vetor e matriz, né? Então, veja, quando é vetor, em geral é uma variável minúscula com uma... Como é que eu identifico o que é o vetor e não a variável, né? Vou usar esse padrão aqui. É uma variável minúscula, né? A variável, no caso x aqui, como essa barrinha embaixo. Essa barrinha é para indicar que é um vetor, certo? E aqui também é um vetor do tipo C, né? Como é que eu sei que é um vetor? Por causa dessa barrinha aqui de baixo, assim como o vetor B aqui também, né? E quando é uma matriz, é uma variável maiúscula só, sem nenhuma outra indicação em geral, né? Então, ela vai estar associada a vetores sempre, né? Ou alguma outra matriz, eventualmente, e a descrição de matrizes, então, sempre da forma de uma letra maiúscula, tá? Mas isso também a gente vai estar lidando com mais detalhe à frente. Então, aqui, né? Essas observações que eu estava falando agora, né? Então, só para retomar, isso aqui já foi falado, né? Sempre a forma padrão a nossa forma padrão aqui vai ser caracterizada por um problema de minimização, todas as restrições de igualdade, e aí tem esse problema que, não lembro quem foi que perguntou aí, quem foi que fez a pergunta? Vocês estão ouvindo? Ah, tá. É que eu estou sem o chat do lado, daí eu não consigo ver. Então, eu vou pedir para que, se alguém precisar se manifestar, por favor, ligar o microfone daí, porque para visualizar melhor aqui o slide, eu acabei colocando ele em tela cheia, daí eu não visualizo a nossa página lá, tá certo? Não, fui eu, professor. Quem que é? João. João, né? Tá ótimo. Então, João, né, você tinha comentado, aqui tá a situação, então, que eu estava falando antes, de como eu converto uma restrição de menor igual em uma restrição de igualdade, e da mesma forma uma de maior igual uma restrição de igualdade, né? Porque eu tenho três tipos de restrições, né? Igualdade, que não precisa fazer nada, se ela já naturalmente é de igualdade, ela vai permanecer uma restrição de igualdade sem problema algum. Uma restrição de maior igual, né? Que é esse caso aqui, então a x maior ou igual a b, né? Genericamente. Como é que eu converto uma restrição desse tipo em igualdade? Eu subtraio a x de uma variável adicional que eu vou ter que criar, que eu estou chamando aqui de S. Então, eu incluo no problema uma variável adicional, que é a chamada variável de sobra ou de excesso, né? Em inglês, uma variável surplus, né? Então, por isso que ela é, em geral, na literatura, é muito comum se referir a essa variável como uma variável S, em função do surplus aqui, né? Assim como a de folga também é uma variável do tipo slack, S também, né? E aí, então, para transformar restrições de desigualdade, sempre vai se acrescentar uma variável adicional. No caso aqui, eu estou chamando essa variável adicional de S. Então, no caso aqui, de uma restrição de maior ou igual, eu vou converter o AX maior ou igual a B em uma restrição do tipo AX menos S igual a B. Vira de maior ou igual, vira menor ou igual. Qual é o preço pago para essa transformação? A inclusão de uma nova variável no problema. Assim como de menor ou igual também, né? A diferença é que aqui, de menor ou igual, eu acrescento uma variável do tipo S, né? Que eu estou chamando de S também, mas eu acrescento essa variável, não decresço, né? Então, vai ser AX mais S igual a B, né? Ou seja, é a tradução matemática de uma maneira bastante simples aí, né?
de dizer que AX mais alguma coisa significa que AX é sempre menor ou igual a esse B, né? Porque se AX mais alguma coisa é igual a B, significa que AX menos essa coisa aí vai ser menor do que B, né? No limite, se essa coisa que eu estou chamando de S for zero, AX vai ser igual a B, né? Então, uma situação importante que eu acabei não colocando aqui, mas vocês podem complementar se vocês quiserem, é que esse S, tanto o slack quanto o surplus, tem que ser sempre maior ou igual a zero. Assim como as variáveis naturais, assim como os x do problema também tem que ser maiores ou iguais a zero, essa nova variável S também tem que ser maior ou igual a zero, né? Certo? Então, AX mais alguma coisa que é maior ou igual a zero, igual a B, é a mesma coisa que dizer que AX é menor ou igual a B. AX menos alguma coisa que tem que ser maior ou igual a zero, é igual a B, é a mesma coisa que eu dizer que AX é maior ou igual a B. Tá certo? Tranquilo para vocês a inclusão aqui de variável adicional? Isso também, eu acho que à medida que a gente for resolvendo, vai ficar mais claro, né? Mas é basicamente uma abordagem que talvez até vocês já tenham visto em alguma outra disciplina, algum outro curso aí, que vocês tenham feito ao longo da engenharia, né? Mas é uma modificação, ou mesmo em disciplinas de cálculo, de exatas, aí, né? É uma transformação elementar aqui, matemática, né? De restrições de uma natureza para outra, certo? É um acréscimo de variável de folga ou de excesso. Tá claro? Então, essa aqui é a nossa forma padrão, né? Então, o primeiro passo aqui é entender essa forma padrão, e ela passa basicamente por esses elementos que eu estava comentando agora, né? Então, na sequência, agora, a gente vai dar uma olhada, vamos falar um pouco aqui. Então, a partir do problema estar colocado na forma padrão, como é que eu defino o que é a solução básica, como que eu calculo uma solução básica e o que essa solução básica representa, o que ela é e o que ela representa, né? O que ela é em termos, como que eu obtenho uma solução básica e o que ela representa em termos, qual é o significado dessa solução básica, certo? Então, para eu determinar uma solução básica e entender o que é uma solução básica, né, eu devo partir sempre da forma padrão, como está dito aqui, né? Então, basicamente, o que está dito aqui nessa expressão é que eu vou pegar, então, o meu conjunto de restrições do tipo AX igual a B, na forma padrão, né? E vou segmentar esse problema em dois conjuntos de variáveis aí, né? Conjunto das variáveis que eu vou chamar de variáveis básicas, conjunto definido por I, né, que eu estou denotando aqui por I, que são as variáveis básicas do problema, associado a um conjunto I de variáveis básicas, né, assim como um conjunto J de variáveis não básicas, associado às variáveis J não básicas também, né? Certo? Então, como é que eu faço essa segmentação? Simplesmente escolhendo um conjunto de M. Está dito aqui, tomando-se M. Por que M? Porque M é o número de restrições que o meu problema tem. Certo? Esse problema tem, como a gente viu aqui anteriormente, M restrições. Genericamente falando, são M restrições e N variáveis. Então, eu vou pegar M colunas dessa matriz A, e eu, por simplicidade, aqui estou pegando as primeiras M colunas, então, de 1 a M, né? E vou chamar de AI, que são, como eu vou entender logo na sequência, as variáveis, um conjunto de variáveis que eu vou chamar de variáveis básicas. E as restantes, M mais 1 até N, né? Vão ser as chamadas variáveis não básicas, certo? Então, essa segmentação vai poder me permitir escrever o problema agora, né? Por isso que eu coloquei esse pontilhado aqui, é basicamente uma segmentação da matriz A e do vetor X, né? Que agora vai poder permitir eu escrever esse AX igual a B da seguinte forma. AI, que é um segmento, uma parcela da matriz A,
vezes xi, né? Ou seja, isso aqui vezes isso aqui, mais isso aqui vezes isso aqui, né? O xj aqui, é igual a b, continua sendo a mesma coisa, certo? É basicamente a mesma... não, é só uma divisão do problema, né? Em termos de eu resolvê-lo em duas partes, como se eu fosse aplicar, segmentar ele em duas partes, não é nem resolver em duas partes. Tá certo isso? Então, eu tenho agora o meu AX igual a B segmentado nessa porção aqui. AI XI mais AJ XJ igual a B. Certo? Nós logo vamos aplicar um exemplo aí em que isso também vai ficar mais claro, né? Mas aqui é a forma genérica do entendimento de uma solução básica. Então, a partir dessa expressão aqui, né, agora segmentada, eu tenho a possibilidade de escrever a solução, encontrar o valor de xi, simplesmente isolando xi, né, colocando os outros elementos para o lado direito do igual aqui, né? Ou seja, o meu xi é igual a quê? Ao AI na menos 1 vezes B, menos o AI na menos 1 vezes o AJ, vezes XJ, certo? Então, isso aqui eu jogo o AJ vezes XJ para o lado direito, né? Então vai ser B menos AJ XJ, e aí o AI, que é uma matriz, e aqui a razão de eu escolher M segmentos é isso, né? Porque esse AI é uma matriz que, para passar para o lado de lá, ela tem que ser invertida, né? Não tem como... Então, a inversão de uma matriz só é aplicável a matrizes quadradas, né? Pelo menos de forma trivial aí, né? E essa forma quadrada, essa matriz quadrada, então, só pode ser constituída se eu tiver M linhas e M colunas, né? M linhas são as M restrições. Então, por isso que eu escolhi M colunas aqui, para constituir, então, uma matriz do tipo AI, fazer a matriz AI ser quadrada, né? Por isso que aqui foi escolhido M colunas, porque eu já tenho nesse problema M linhas, né? Esse vetor B tem dimensão M, né? Lembrem aqui, ó, o vetor B tem dimensão M, são M linhas que eu tenho, e eu vou pegar M colunas, então, e eu vou chamar essas M colunas de AI, certo? É uma segmentação aí que vai me permitir, então, escrever o XI dessa forma aqui. Bom, eu acho que o que todo mundo está se perguntando, né? Bom, para que isso? Né? Onde é que eu quero chegar? Então, a questão toda é o seguinte, né? Não era mais fácil resolver isso do que resolver isso? Sim, mas agora a gente tem uma situação que tem que ficar entendida no seguinte sentido, né? O que caracteriza uma solução básica? Solução básica é aquela solução obtida fazendo xj igual a zero. Ou seja, eu vou pegar essa parte aqui do meu vetor x, porque a incógnita do problema é o vetor x. O que eu não sei é isso. Isso aqui eu conheço, todos esses elementos aqui, e todos esses elementos aqui eu conheço. O que eu não conheço é o x, né? Por isso que ele é a variável do problema, a variável da otimização. Então, eu vou transformar todo esse vetor x em zero, dizer x do vetor xj vale zero. Com isso, eu anulo tudo isso aqui, né? Porque isso aqui é um produto, né? Produto de duas matrizes vezes um vetor, mas se esse vetor aqui é todo nulo, tudo isso aqui é igual a zero. E aí, então, eu obtenho os outros x do problema, que são os xi, simplesmente a partir desse produto aqui, a inversão do AI vezes B, o inverso de AI vezes B, né? Que é o que está dito aqui. Então, xi igual a AI na menos 1 vezes B é o que a gente chama de solução básica do problema de otimização linear. É uma solução básica do problema de otimização linear. E como a gente vai ver, por que a importância de entender a solução básica? Porque a solução básica, nós vamos ver no exemplo agora, confirmar isso, ela caracteriza exatamente um vértice do poliedro que representa as restrições lineares do problema de otimização linear, certo? Como a gente viu anteriormente que a solução volta sempre no vértice, então essa solução básica é uma provável solução do meu problema, certo? Então, se eu encontrar
as soluções básicas, eu vou estar encontrando possíveis soluções do meu problema, né? E aí, o detalhe é que essa solução básica pode caracterizar uma solução básica do tipo factível ou não. Como é que eu sei que a solução básica é factível ou não? Olhando simplesmente para o sinal das variáveis básicas. Se todas elas forem maiores ou iguais a zero, isso significa uma solução básica factível. Se não, seria uma solução básica não factível ou infactível, né? E, geometricamente falando, isso caracteriza, se a solução básica for factível, se todos os valores forem maiores ou iguais a zero, isso caracteriza um vértice factível, certo? E por que é por aqui só que eu vejo se a solução é factível ou não? Só pelo sinal das variáveis. Porque vocês lembram que um pressuposto da forma padrão é de que todas as variáveis sejam não negativas, tá certo? Então, como eu caracterizei todas as restrições como restrições de igualdade, elas sempre vão ser satisfeitas. A única questão é, bom, mas as variáveis dessa solução vão ser todas elas não negativas, como está pressupondo aqui? Então, aqui é que eu vou ver, né? Se todas as soluções, se todas as variáveis forem não negativas, todas as restrições vão estar satisfeitas, é uma solução básica do problema, né? Porque as xj aqui já são zero, né? Já são maiores ou iguais a zero, elas são zero. O detalhe é que o xi eventualmente pode ser zero ou não, pode ser zero, pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Então, dependendo do sinal aqui, eu vou saber se a solução do problema, a solução básica do problema que eu estou tratando aqui, é factível ou não, né? Tá certo? Então, aqui, esse slide aqui resume um entendimento genérico para qualquer dimensão, para qualquer tamanho de problema de otimização linear, do que significa uma solução básica, né? E o importante, o gancho aqui, que tem que ficar claro, porque a gente já viu até agora, é que essa solução básica nada mais é do que um vértice, geometricamente falando, um vértice do poliedro. Então, aqui a gente encontrou um mecanismo, né, matemático de resolver, de encontrar vértices de poliedros de qualquer dimensão, né? Tá claro isso? Porque esse era o nosso grande dilema, pelo menos até aqui, né? Como que eu vou conseguir saber onde é que está o poliedro de um problema que tem dimensão 10, dimensão 15, 20, 100, 1000, né? Como é que eu determino onde é que estão os poliedros? Eu sei que a solução vai estar em algum dos vértices, né? Mas como é que eu vou encontrar esses vértices? Se eu não consigo desenhar, não tenho a menor noção e condição de desenhar isso, né? Então, aqui agora a gente tem um tratamento matemático que me permite enxergar aqui esse vértice, e aqui eu estou só afirmando, nós vamos confirmar logo em seguida, né, de que solução básica nada mais é do que vértice do poliedro, né? Certo? Então, temos um mecanismo matemático agora para encontrar esses vértices, né? E aí, então, para a gente poder entender melhor, vamos aplicar isso nesse nosso problema, o nosso problema já bem conhecido aqui, né? Então, e seguir todos esses passos para a gente identificar de fato que a solução básica representa vértice do problema da otimização, certo? Então, vamos lá. No nosso exemplo aqui, a gente tinha um problema, que era um problema... Então, essa aqui eu estou chamando aqui de forma geral, né? É a forma com que o problema de otimização foi descrito, né? Então, veja, na verdade, isso aqui também já foi uma construção, né? Se a gente lembrar, inicialmente você tem uma forma descritiva, né? Ou uma tabela, ou uma descrição em forma de texto, né? Em forma descritiva. Isso aí vai ter que ser convertido num problema de otimização, que eu estou chamando aqui da forma geral, né? Maximizar uma função sujeito a restrições, né? Isso aqui é uma forma que não tem nenhum padrão, né? E aí a gente agora tem que converter, então, essa nossa forma geral naquilo que a gente chamou agora de forma padrão, né? Primeiro passo é converter, então, como o nosso padrão é de minimizar, é converter aqui a função de maximização z numa função de minimização. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui para não... Né, vou chamar aqui a minha função agora de w, né? Que é, então, o negativo de z, né? Então, w é menos z, porque agora eu quero minimizar w, ou minimizar menos z, ou seja, minimizar menos 300x1 menos 500x2, né? Troquei o sinal aqui dos coeficientes da minha função z. Portanto, eu tenho uma outra função que é w, que é o negativo de z. É dessa forma que a gente pode entender isso, certo?
E aí a gente tem também aqui a questão do sujeito A, né? Sujeito A são as restrições do problema, né? Também no nosso problema, na forma geral, aqui eram todas as restrições de menor ou igual. Portanto, eu vou convertê-las todas em restrições agora de igualdade a partir do acréscimo de 3 novas variáveis, S1, S2 e S3, cada variável associada a cada uma das restrições, né? Então, 2x1 menor ou igual a 8 virou 2x1 mais S1 igual a 8 e assim por diante, né? A última aqui, 3x2 mais 2x2, 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18, virou 3x1 mais 2x2 mais S3 igual a 18. E, portanto, eu passo a ter agora 5 variáveis, né? Para converter isso aqui em igualdade, eu tenho que conviver agora com 3 novas restrições, variáveis, que são S1, S2 e S3, né? Certo? Todas elas agora não negativas também. Antes x1 e x2 já eram não negativas, agora eu tenho as 5, todas elas não negativas, certo? Então, agora temos o nosso problema aqui na forma padrão, 3 restrições, 5 variáveis, certo? O nosso M é 3, o nosso N é 5, né? Certo? Veja que esse S não aparece aqui, não é... O coeficiente de S aqui na função objetiva é 0. É isso que a gente tem que entender, né? Então, se eu quiser levar em conta todos os coeficientes aqui, seria a função objetiva na forma padrão, ficou menos 300x1, menos 500x2, mais 0S1, mais 0S2, mais 0S3, certo? E aí também agora podemos olhar aqui, isso aqui na forma, aqui eu acho que agora fica claro esses zeros aqui que eu falei, né? Na forma matricial, né? A representação matricial desses coeficientes todos aí. Então aqui eu tenho meu vetor C, né? Cujos coeficientes são os coeficientes de cada uma das variáveis da função objetivo, né? Menos 300, menos 500, 0, 0 e 0, multiplicado pelo vetor x, que eu botei transposto aqui, né? Porque esse produto aqui vai me dar o w, vai dar um número, não um escalar, que é w, né? Menos 300 vezes x1, menos 500 vezes mais, menos 500 vezes x2 e assim por diante, né? Vai me dar o valor de w, que é o que eu quero minimizar. Certo? Sujeito a, aqui então a minha matriz A, os coeficientes, né? 2, 0, 1, os coeficientes associados a cada uma das variáveis, x1, x2, s1, s2, s3. E aqui o meu vetor B, o vetor do lado direito, o vetor dos recursos escassos aí, né? Que limitam, então, o processo aí, o sistema que eu tenho que otimizar, né? E aqui o vetor das variáveis não negativas todas, certo? Então, só uma outra visão aqui agora mais compacta, né, do problema na forma padrão, colocado de maneira matricial, né? Então, aqui descrevendo cada um deles, né, esses vetores, o C, o vetor, né, então nós temos a matriz A, o vetor B e o vetor C, né, e as variáveis x, né, certo? Então, vamos agora identificar nesse problema as soluções básicas existentes, né? Então, e aqui eu sublinhei o uma, né, porque é exatamente isso. Se cada solução básica representa um vértice, né, eu tenho inúmeras soluções básicas aí. No nosso caso aqui, a gente vai ver quantas nós temos, né? Cada divisão dessas que eu fizer do sistema de equações vai representar uma solução básica diferente. Ou vai representar, como já antecipei, um vértice diferente do meu problema, né? Então, uma solução básica pode ser obtida fazendo a seguinte divisão. Então, como eu falei, por simplicidade aqui, eu estou pegando as 3 primeiras colunas da minha matriz A para caracterizar a minha matriz AI, né? Então, por simplicidade, eu peguei a primeira, a segunda e a terceira colunas. Então, isso está associado a variável x1, x2 e s1 como as variáveis do tipo xi, certo? Porque a primeira coluna está associada à primeira variável, a segunda coluna está associada à segunda variável, a terceira, assim por diante, né?
Então, essa foi uma das segmentações possíveis desse meu conjunto A. Né? E aí, eu tenho, então, o problema dessa forma aqui. Né? Em que, se eu resolver, então, de acordo com o que a gente viu lá, como resolver para encontrar a solução básica, eu vou fazer o quê? Eu vou anular o vetor xj, ou seja, eu vou fazer S2 igual a zero, S3 igual a zero. Portanto, o meu problema vai ser simplesmente resolver esse sistema matricial aqui. AI vezes xi igual a B. Certo? Para resolver ele, eu vou fazer o quê? Vou jogar o AI para o lado de cá, invertido, e multiplicar por B, né? Que é o que eu fiz aqui. Aqui está o meu AI na menos 1 vezes B, vai me dar isso aqui, né? AI na menos 1 vezes B vai dizer que, então, o meu x1 dessa solução básica vale 2, o meu x2 dessa solução básica vale 6, e o meu S1 dessa solução básica vale 4, certo? Como eu caracterizei aqui, tá certo? Então, essa solução básica, por que eu estou chamando de... Primeiro, por que eu chamo de solução? Por que é uma solução isso? Solução é qualquer conjunto de valores x do meu problema, certo? Quando eu encontro, quando eu tenho o valor das variáveis de otimização do problema encontradas, eu tenho uma solução, certo? Então, eu tenho qualquer ponto dentro do meu espaço factível é uma solução factível, né? Solução básica é uma solução específica, é um tipo de solução que é obtida a partir dessa segmentação aqui. Então, por isso que ela é também uma solução, mas é uma solução que eu estou chamando de... Estou dando uma qualidade, estou dando um outro nome, um sobrenome para ela, né? É uma solução dita básica, né? E a solução básica é quando eu divido o problema em variáveis básicas e variáveis não básicas, certo? Nesse caso aqui, nessa segmentação que eu fiz, essa solução é uma das soluções básicas do problema, caracterizada pelo valor de x1 ser 2, x2 ser 6 e S1 valer 4, certo? Quanto que vale o S2 e o S3? Nessa solução básica, valem 0, né? Porque eu anulei aqui, foi um ponto de partida. Então, como que eu sei agora a qualidade dessa solução básica? Se ela é factível ou não factível? Olho para o sinal de cada um dos elementos calculados aqui. Todos eles são maiores ou iguais a 0. Portanto, essa solução básica é uma solução básica factível, porque todos os valores são maiores ou iguais a 0, certo? Então, essa solução básica factível, uma das soluções básicas possível, né, é essa aqui, é aquela em que x1, né, tá aqui o valor da solução básica factível, e então a gente identifica que essa solução básica é aquela em que as variáveis básicas são x1, x2 e S1, né? São minhas variáveis básicas, xi. E as variáveis não básicas, xj, são S2 e S3, e isso foi definido a priori, eu defini de antemão, eu escolhi isso, né? Encontrar a solução em que as bases é x1, x2 e S1. E essa solução é essa aqui, 2, 6 e 4, certo? Então, essa é uma das soluções básicas do problema. Agora, vamos olhar graficamente o que isso significa, né? Graficamente, essa solução, por acaso, né? E aí nós vamos ver outras situações, mas nesse caso aqui é exatamente a solução do meu problema, né? Mas por acaso. Eu ainda não tenho como afirmar só a partir dela que ela é a solução básica do problema. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que esse ponto, x1 igual a 2, x2 igual a 6, no plano x1, x2, né? Tá aqui o plano x1, x2, que são as variáveis originais do meu problema, né? Como são só duas, eu posso desenhar num plano, né? Esse ponto x1 igual a 2, x2 igual a 6, se caracteriza exatamente como um vértice, como eu já tinha antecipado. Então, aqui, geometricamente, a gente está tendo essa percepção, né? Ele se caracteriza como um vértice do meu problema, que é o vértice que ocorre justamente na intersecção entre essa restrição e essa restrição aqui, que, como a gente viu lá atrás, representa a solução do meu problema, né? Mas, por enquanto, aqui,
eu estou interessado só em identificar que essa segmentação aí, em que eu peguei 3 variáveis e disse que elas são as bases, e as outras 2 são as não básicas, ela vai produzir sempre uma solução que vai estar num dos vértices do meu poliedro convexo, certo? Numa das intersecções do meu espaço factível, certo? Do meu conjunto de restrições, né? Não do meu espaço factível. Vai ser sempre a intersecção de um conjunto de restrições do problema, certo? Tranquilo até aqui? Como é que tá? Muito rápido, muito devagar? Vocês estão conseguindo acompanhar? Para mim tá ok. Tá. Tranquilo. Beleza. Então tá, vamos só aproveitar isso aqui, então, para a gente dar mais valor a esse entendimento aqui também, né? Então, ou seja, trazer mais elementos que ajudem aí a gente compreender esses significados todos, que nesse exemplo pequeno aqui são todos eles bem alcançáveis, né? Mas eu vou chamar de novo a atenção, o objetivo disso é a gente poder depois entender ter a mesma compreensão que está sendo feito aqui nessa correlação matemática geométrica, né? Para problemas em que eu só vou ter como único elemento a parte matemática, né? Vou ter que confiar puramente na solução matemática que eu for tendo, porque eu não vou ter como definir isso graficamente, né? Mas a compreensão tem que ser a mesma. Então, o que eu estou colocando aqui nessa frase aqui embaixo? Variável básica, isso é um dos... né, tem alguns autores que colocam como o mantra, um dos mantras da otimização linear. Variável não básica é restrição ativa. Caracteriza, não né? Caracteriza uma restrição ativa do problema. Então, vamos tentar entender melhor isso que eu estou falando aí. Nessa solução básica que eu acabei de encontrar, né, que é caracterizada por esse ponto aqui, que está justamente no vértice, na intersecção dessa restrição com essa restrição aqui, né? Ou seja, ela está no vértice, na intersecção de 2 restrições ativas, não é isso? As restrições ativas do meu problema, portanto, nessa solução básica são essa aqui e essa aqui. Essa restrição aqui, ela é uma restrição não ativa, assim como essas outras 2 aqui também são restrições não ativas, tá certo? E o que é esse S1 igual a 0, S2 igual a 0, S3 igual a 0 que eu coloquei aqui? É exatamente a reta, né, as retas caracterizadas pelo valor 0 de cada uma das variáveis, né? Mas por que eu só coloquei de S1, S2 e S3? Onde é que está a reta relativa a x1 igual a 0 e x2 igual a 0? Então, aqui são os próprios eixos, né? Aqui está a reta caracterizada por x2 igual a 0, né? Essa reta aqui contém todos os pontos x2 igual a 0. Essa reta aqui contém todos os pontos x1 igual a 0, né? Certo? E aqui tem a reta caracterizada por todos os pontos S2 igual a 0, e aqui S1 igual a 0, e aqui S3 igual a 0. Tá claro? Veja, pegando no caso aqui de S1 igual a 0, né? Quando S1 igual a 0, como é que fica essa expressão aqui? Fica x1 igual a 8, 2x1 igual a 8, né? Se S1 é igual a 0, não é isso? Se S1 é igual a 0, 2x1 é igual a 8, ou seja, x1 é igual a 4. Essa reta aqui contém exatamente todos os pontos em que x1 é igual a 4, ou seja, quando S1 é igual a 0. Né? Da mesma forma aqui, quando S2 é igual a 0, x2 é igual a 6. Né? x2 é igual a 6. Nessa outra aqui, quando S3 é igual a 0, ela tem todos os pontos em que 3x1 mais 2x2 é igual a 18. Todos esses pontos aqui, que caracterizam essa reta, são os pontos em que
3x1 mais 2x2 é igual a 18. Vocês podem olhar isso com mais cuidado depois, né? E confirmar tudo isso. Então, no final das contas, né? Como a gente já tinha falado lá atrás, quando nós montamos essa figura aqui, né? E essa reta nada mais é do que o limite da restrição, né? É o limite dessa restrição, é o limite dessa restrição aqui, e essa aqui é o limite dessa restrição aqui, certo? Todos os valores até esse ponto são aceitos, todos os valores até esse ponto são aceitos, né? Eu não sei como vocês veem esse gesto que eu estou fazendo aqui, mas certo? Então, tudo isso, todas essas retas, na verdade, são os extremos do hiperplano factível, né? Certo? Então, na solução básica específica, nessa solução básica aqui, em que x1, em que a base é x1, x2 e s1, né, que eu coloquei em azul aqui, são a base, e essa aqui são as não básicas, né? Nessa solução aqui, eu tenho que a solução, na verdade, é caracterizada pela intersecção, né, das restrições ativas do problema. E essas restrições ativas do problema são exatamente as restrições em que as variáveis associadas são zero. No caso, S2 igual a zero e S3 igual a zero, que estão aqui, né? Então, a variável não básica, ela está associada à restrição ativa do problema, né? Certo? Variável não básica está caracterizada por restrição ativa do problema, né? E as demais, as restrições estão folgadas, é assim o que a gente fala, né? Essa aqui está folgada, veja que ela poderia assumir até outro valor, aqui ela poderia correr para cá ou para lá, né? E não ia mudar nada, né? Na solução do problema. Tá claro? Então, esse é o primeiro entendimento fundamental que a gente vai reforçando à medida que for evoluindo, e que vocês pararem para resolver alguns exemplos aí também. Espero que vocês procurem sempre identificar essa correlação aí entre variável não básica e restrição ativa, né? Certo? Então, como eu falei, isso é uma das variáveis. Agora vamos escolher outras bases para identificar outras soluções básicas do problema, né? Certo? Então, aqui, se eu pegar outra solução básica, pegar uma outra base, né? Veja que a nossa primeira base era constituída por x1, x2 e s1. Agora aqui eu peguei outra base, x1, x2 e s2. Ou seja, a primeira coluna, a segunda coluna e a quarta coluna da minha matriz A, né? Então, está aqui. A solução dessa nova base é dada por 203, 012 e 010, que é a quarta coluna aqui. Então, a única coisa que mudou do caso anterior foi que eu troquei aqui, ao invés de pegar a terceira coluna de A, eu peguei a quarta coluna de A. E, portanto, fiz agora o S1 e o S3 iguais a zero. Antes eu tinha feito o S2 e o S3 igual a zero, certo? Então, aqui, a nova solução básica é caracterizada, de novo, pela mesma operação. Veja que o vetor B é exatamente o mesmo. O vetor B é sempre o vetor B, 8, 6 e 18. Só que agora, a minha matriz AI é que mudou, né? Então, a única coisa que mudou é a matriz AI. AI na menos 1 vezes o vetor B me dá agora uma nova solução básica, que é x1 igual a 4, x2 igual a 3 e S2 igual a 3, né? Tá aqui. É o que eu descrevi aqui, né? Então, essa aqui é uma nova solução básica que também é factível, tá certo? Por que é factível? Porque todas as variáveis são maiores ou iguais a zero, como a gente pode ver aqui e aqui, né? Aqui a gente, naturalmente, tem aquelas duas que nós impomos no início, e aqui a gente tem a solução das três variáveis básicas dessa base aqui, tá certo? Então, percebam que isso aqui também caracteriza um outro vértice, né? É o vértice caracterizado por x1 valer 4 e x2 valer 3, tá certo? Veja que, nesse caso, quem está ativo são as restrições associadas ao S1 igual a zero e o S3 igual a zero, né? Que são as variáveis não básicas do problema, tá certo? Então, aqui encontramos uma outra solução básica, um outro vértice do meu problema, que também é um vértice factível, porque a gente matematicamente identificou aqui que era factível, e geometricamente está aqui a confirmação de que ele faz parte do meu poliedro convexo, tá certo?
Então, tínhamos encontrado antes essa solução básica, agora encontramos essa outra solução básica, né, a partir de uma outra base. Tá certo? Então, você deve ter percebido já que, né, esse mecanismo é um mecanismo que vai me permitir encontrar todas as intersecções. Aqui, então, está um outro exemplo, uma outra situação, em que eu peguei agora como base x1, x2 e S3. Né? Então, a nova base agora é essa aqui. O meu novo AI é esse. Também só mudou a terceira coluna do que eu já estava fazendo, mas é uma outra base. O vetor B continua o mesmo. E nesse caso aqui, a solução básica é essa aqui. x1 igual a 4, x2 igual a 6, S3 igual a menos 6. Opa, apareceu um sinal negativo aqui. Então, essa solução aqui é uma solução infactível, porque uma das variáveis deu não negativa. E, para ser factível, todas as variáveis têm que ser não negativas. Né? Então, nesse caso aqui, se a gente for olhar geometricamente, ele caracteriza que ponto aqui? Veja, x1 igual a 4, x2 igual a 6. É esse vértice aqui. E esse vértice não faz parte do meu poliedro convexo. Certo? Tá claro? Então, essa é uma solução não factível do problema. Portanto, é uma base não factível. Né? Mas é uma intersecção também de restrições, entre a restrição caracterizada por S1 igual a 0 e por S2 igual a 0, né? Que foi o que eu defini no início. Tá certo? Então, veja que as soluções básicas, né, representam intersecções, vértices, mas não necessariamente sempre vão ser factíveis. O detalhe é identificar quais são e quais não são, né? Quando são e quando não são. Isso eu identifico muito claramente, muito facilmente, só a partir de olhar para o sinal das variáveis envolvidas no problema, né? Da solução. Tá claro? Aqui mais um exemplo, então, só para seguir, né? Vocês podem depois ir testando isso. Isso aqui exatamente é uma outra base. Então, aqui, o X tem que estar sempre envolvido? Não, né? O X e S são variáveis do problema. Eu poderia chamar tudo de X. Alguns autores, inclusive, e até nós, eventualmente daqui para frente, em algum momento para frente, aí vamos chamar todas as variáveis, mesmo as de folga, de X também. Aqui eu só estou mantendo S para a gente perceber que ele tem uma natureza que foi... não é uma variável original do problema, né? Mas ela, matematicamente, é uma variável tão importante quanto o X. Né? Então, nesse caso aqui, eu estou pegando uma outra base, a base é x1, s2 e s3, né? Então, eu vou pegar a primeira linha, primeira coluna, a quarta coluna e a quinta coluna, né? Da minha matriz A para constituir a matriz AI. E aí, então, eu vou ter uma nova solução básica, que nesse caso é uma solução básica factível também, porque todos os valores são maiores ou iguais a zero. Isso caracteriza esse ponto aqui, x1 igual a 4, x2 igual a 0, né? Esse ponto aqui, que também que é um vértice, né, caracterizado pela intersecção de S1 e x2. S1 igual a 0 e x2 igual a 0, né? Tá aqui, esse vértice aqui, certo? E assim por diante. Então, dá para ver que, né, cada mudança de base vai me constituir um novo vértice do problema, né? Uma outra situação que pode ocorrer, então a gente viu situações factíveis, uma situação infactível, e agora vamos ver uma outra solução, uma outra situação que acontece aqui. Eu peguei essa outra base aqui, x2, s2 e s3, é uma base que a gente não tinha avaliado ainda. Então, x2, s2, s3 me caracteriza essa matriz AI aqui, né? Que, como vocês perceberam, aqui tem uma coluna uma linha de valores todos iguais, né? No caso, especificamente ainda zero, né? Em que, se eu inverter isso aqui, a solução é infinita, né? O inverso disso aqui, ela caracteriza uma solução infinita. É uma solução básica também, só que é uma solução básica no infinito. E o que é isso? Né? Matematicamente, isso é simplesmente a compreensão de que essa solução básica ocorre na intersecção entre essa restrição aqui e na intersecção dessa outra restrição aqui, x1 igual a 0. Né? Que esse eixo aqui caracteriza x1 igual a 0,
e aqui S1 igual a zero, né? Que são justamente as duas variáveis não básicas do problema. E na intersecção delas, elas são paralelas, absolutamente paralelas. Onde é que as paralelas se encontram? No infinito, né? Matematicamente falando, elas vão correr juntas até o infinito, né? Lá no infinito, elas vão se encontrar, né? Então, essa intersecção ocorre lá no infinito, e essa é uma solução básica no infinito, ou, como a gente viu lá anteriormente, é uma solução que, no nosso caso aqui, né, se fosse a solução ótima do problema, seria uma solução ilimitada, né? Nesse problema, ela é simplesmente uma solução em que não me interessa, porque ela ocorre no infinito e o meu problema tem solução finita, né, como a gente já sabe. Tá certo? Mas, matematicamente, isso pode acontecer, né? Então, eu tenho que entender que, quando isso acontecer, eu estou encontrando uma solução ilimitada, né? Certo? Mas, né, aqui, geometricamente, eu consigo entender, e matematicamente isso vai ocorrer quando o AI inversível aqui produzir uma solução infinita, né? E, algebricamente, né, lá em álgebra linear, lá vocês estudaram, né, talvez não lembrem, mas se vocês recuperarem um pouquinho, que sempre que eu tiver redundância aqui, né, uma linha com todos os coeficientes iguais, como nesse caso aqui, uma linha, uma coluna, né, ter redundância aqui, ter dependência linear aqui, né, isso vai acontecer, né? Então, depois nós vamos olhar isso também por outros meios. Lá. Quando a gente chegar no simplex, nós vamos identificar esse tipo de situação também, certo? Então, essa é uma situação que pode ocorrer, e aqui eu estou caracterizando isso a partir do nosso exemplo, né? Perceba que eu teria outra também, outra solução básica no infinito, que seria quando essa restrição aqui se encontrar com essa restrição aqui. Então, aqui também, nesse caminho aqui, também tem uma solução ótima, uma solução básica no infinito, né? Então, eu tenho esse vértice, tenho todos esses vértices, e também tenho vértices que se encontram no infinito, né? Como soluções básicas, certo? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui, nesse sentido, nesse olhar nosso aqui, nessa busca pelas soluções básicas, né? Não sei como é que a gente está de horário aqui. Então, só para a gente finalizar aqui, né? Então, o que nós temos aqui? Né? Nesse conjunto todo aqui de informações que a gente percorreu, que a gente seguiu, né? Nós estamos identificando soluções básicas, entendendo que elas representam vértices, né? E as soluções básicas, basicamente, né? São composições, né? São arranjos entre as variáveis do problema, né? Então, no nosso caso aqui, eu tenho 5 variáveis, né? E eu vou arranjá-las sempre em grupos de 3. Cada grupo de 3 dessas 5 vão caracterizar uma solução básica, né? Ou seja, né, uma possibilidade de resolver o problema da otimização linear seria encontrar todas as soluções básicas do problema e avaliar, então, né, por exemplo, aqui, né, quanto que vale a função objetivo nesse ponto, quanto que vale a função objetivo nesse ponto aqui não interessa, porque ela é não factível, eu já descarto. Então, eu vejo, é factível, eu calculo a função objetiva aqui, né? É factível, eu calculo o valor da função objetiva aqui, né? E assim por diante, aqui. Quanto que vale a função objetiva aqui? Então, uma vez que eu identifico todos os vértices, todas as variáveis, todas as soluções básicas, eu sei que eu tenho todas as possíveis soluções do problema. Qual vai ser a solução ótima? Aquela em que a função objetiva tiver o maior ou o menor valor, dependendo do problema ser de maximização ou minimização, certo? Então, um passo natural para chegar lá é isso. Como eu falei aqui, por isso que está colocado aqui, um método simplista para resolver o problema da otimização linear seria listar todas as soluções básicas factíveis, encontrar todas as soluções básicas factíveis e medir o valor da função objetivo lá, né? Como está dito aqui, avaliar a função objetivo para cada uma das soluções básicas e escolher como ótima a que proporcionar o maior valor. Pronto, né? Parece bastante tranquilo fazer isso, né? Então, quantas soluções básicas eu tenho disponíveis no problema? É basicamente um problema combinatório, né? Em que, como eu tenho m restrições e n variáveis, o número de soluções básicas de vértices possíveis é dado por essa combinação de n, m a m, que
né? Lá em estatística, vocês aprenderam, né? Essa composição aqui é dada por essa operação aqui. Fatorial de n dividido por fatorial de m multiplicado por n, pelo fatorial de n menos n, né? Então, por exemplo, no nosso caso, onde o m e o n aqui, m são as restrições e n as variáveis, né? Nesse nosso caso, nesse nosso exemplo aqui, nós temos 5 variáveis, 3 restrições, isso aí são 10 vértices, né? Uma tarefinha que eu vou deixar para vocês, e até na próxima aula vocês vão poder me confirmar ou não, né? É identificar onde é que estão todos esses 10 vértices do nosso problema, já que geometricamente a gente conseguiu definir eles, escrever, desenhá-lo, né? A gente tem a figura aí. Então, encontrem todos esses 10 vértices do meu problema lá. Vocês vão ver que existem 10 vértices, porque a combinação de 5, 3 a 3, me proporciona 10 soluções básicas. E cada solução básica caracteriza um vértice do problema, né? Então, opa, é só eu procurar nesses 10 pontos aí, ver quais desses 10 são factíveis, e nesses que são factíveis, que vai ser uma parcela desses 10, né, vão ser os factíveis, eu meço o valor de Z ou o valor de W e pego aquele que me dá o maior ou o menor valor aí, né? No nosso caso era maximizar, pego aquele que o Z tem o maior valor, aquela é a solução básica do problema, né? Isso parece ser tranquilo, né? Um problema desse tamanho aqui é tranquilo. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês, e esse é o ponto de partida para a nossa próxima aula, né? É pegar um problema que nem é um problema muito grande. Um problema que tem 100 variáveis e 50 restrições é um problema, eu diria, de médio porte, né? É longe de ser um problema de muito grande porte. Mas um problema que tem 100 variáveis e 50 restrições, né? Tudo linear, ele tem 10 na 29 combinações possíveis, ou, portanto, 10 na 29 aproximadamente, né? Eu nem botei o valor exato aqui, mas são 10 na 29 soluções básicas. Avaliar 10 na 29 soluções básicas, né? Se eu tiver um computador aí, né? Não precisa nem ser muito sofisticado, um computador bom aí que me resolva em 1 microsegundo essa operação matemática, inverter essa matriz e multiplicar pelo vetor, né? Uma escala de tempo bastante rápida aqui, né? E hoje acho que não seria nada impossível resolver nessa escala de tempo aqui, em microsegundos, né? Conseguiria até muito mais, né? Eu precisaria, se eu resolver cada probleminha em 1 microsegundo, cada um desses 10 na 29 aqui, eu precisaria de aproximadamente 3 vezes 10 na 15 anos para avaliar todas as soluções básicas e, portanto, resolver nessa forma simplista aqui. Só para a gente ter uma ideia, né? Eu coloquei aqui a idade estimada do universo, né? Acreditando que o universo, na teoria de formação do universo aí, né? Tem aproximadamente 10 a 9 anos, né? Essa é a idade do universo. Então, eu precisaria de, né? Assim, só para indicar o absurdo que seria lidar com problemas reais a partir dessa abordagem simplista aqui, certo? Ah, mas eu tenho um supercomputador que resolve isso em 1 picosegundo, né? Mesmo assim, isso fica inviável, né? Sem contar que existem problemas reais de dimensão bem maior do que essa, né? Então, não faz o menor sentido, não seria razoável eu adotar esse modelo simplista para resolver um problema de otimização linear. O problema de otimização linear, né? A grande questão é justamente a dimensão envolvida na solução desse problema. Esse que é o problema, né? Esse que é o grande problema. Encontrar as soluções básicas é fácil. Agora, o problema é que existe uma quantidade imensa de soluções básicas para problemas reais, né? E aí, simplesmente procurá-las a esmo, né? Não é um método de otimização, não é um método inteligente de chegar na solução do problema a partir dessa abordagem simplista aqui, né? Então, a partir da próxima aula, nós vamos procurar entender como fugir dessa armadilha aqui, né? Entender que a solução básica é um elemento fundamental para resolver uma otimização linear, mas que simplesmente listar todas elas é inviável na prática, né? Então, como que a gente vai poder sair dessa armadilha é justamente o que o cara que bolou o método simplex enxergou, né? Então, o método simplex é uma alternativa extremamente eficiente de sair dessa armadilha simplista de resolver o problema a partir
da listagem de todas as soluções básicas factíveis, né? Então, a partir da próxima aula, nós vamos começar a caracterizar isso. A abordagem via método simplex, começar a entender uma maneira eficiente de encontrar a solução ótima do problema a partir da avaliação de poucas soluções básicas, de uma sequência de soluções básicas até chegar na solução básica ótima, né? Em poucos passos ou em um número pequeno de passos, tá certo? Então, por hoje, né, a aula de hoje seria isso. Eu vou encerrar a gravação agora, né? E aí eu deixo aí o microfone, quem quiser, né, ter alguma palavrinha, alguma coisa aí com relação a alguma dúvida. Ou então, no início da próxima aula, a gente também pode começar a partir de alguma dúvida que vocês tenham na hora de revisar o problema aqui, né? Então, estou parando aqui. Fiquem à vontade aí para vocês